refere-se à crise hídrica e o sistema metropolitano de saneamento. E para esse canal trouxemos também um convidado muito especial, uma pessoa muito querida aqui da Fundação Escola de Sociologia e Política, inclusive, um velho parceiro nosso em vários eventos, a figura do queridíssimo Paulo Massato. Teve a sua carreira como um exemplo de sucesso aí na gestão do saneamento no estado de São Paulo e no Brasil. É diretor metropolitano da Companhia de Saneamento de São Paulo, a Sabesp. Na companhia, desde 1983, ocupou os cargos de assistente executivo da diretoria operacional e superintendente nas unidades de produção de água, de manutenção e planejamento e desenvolvimento metropolitano. Desde 2004, responde pela diretoria metropolitana da Sabesp, responsável pela operação e universalização dos serviços de abastecimento de água, coleta, tratamento de esgoto em 38 municípios da região metropolitana de São Paulo, né? Então, daremos início agora. Eu convido Paulo Massato, então, para exatamente fazer a sua apresentação aqui, e voltamos em seguida, né? Depois do café, com a sessão de debate. Esse nosso curso, essa sua aula, ela já faz parte da nossa grade, porque ela é importantíssima na compreensão do grande desafio que é hoje a gestão de saneamento, especialmente na nossa cidade de São Paulo, e que você conhece tão bem quanto ninguém. Muito obrigado, Paulo. Boa noite. Bom, agradecer aqui os elogios do Elci, exagerados, né? Mas amigo sempre exagera um pouco. É com muita satisfação que eu volto aqui à Escola de Sociologia, Polícia-Sociologia, para falar um pouco sobre, acho que é a única coisa que eu sei, saneamento básico, né? E um pouco de região metropolitana. Bom, começando aqui com um fenômeno internacional, né? Nós estamos vendo aqui os top 5 dos ciscos no mundo, o quanto há um problema global sobre a questão hídrica, né? E emergência climática é o vocabulário que tem sido muito utilizado e foi mapeado pelo dicionário Oxford como o termo mais usado no banco de dados desse dicionário britânico. A palavra do ano de 2019, segundo o dicionário, emergência climática, foi divulgada agora, recentemente, no dia 20, né? E é um termo que foi centuplicado a quantidade de uso desse clima. Ou seja, é uma preocupação mundial com as mudanças climáticas e todos nós devemos estar preocupados com essas mudanças que aí estão, e nós não sabemos ainda o que pode acontecer. O homem já controla a maior parte, né, uma boa parte das nossas vidas, mas o homem ainda não consegue controlar o clima. Certo? Então nós temos que estar se precavendo para que não, sobre essas mudanças. Estamos aqui na região metropolitana de São Paulo, é a 9ª região mais populosa do mundo, né? Na frente até do México. Estamos com 20.935.000. Isso é um dado da demografia mundial das áreas urbanas. A região metropolitana de São Paulo tem uma coincidência muito grande com a bacia de drenagem do Rio Tietê, que nasce aqui a leste da região metropolitana de São Paulo, no município de Salesópolis, percorre por algo em torno de 120, 150 quilômetros, até chegar aqui na divisa de Pirapora do Bom Jesus, aonde começa o Médio Tietê, e passeia por boa parte da área urbana da região metropolitana de São Paulo. Sempre foi uma área já conhecida pela sua criticidade e disponibilidade hídrica. Então, desde os governos passados, se sabe que aqui é uma região subtropical e que tem 6 meses de chuva e 6 meses seco.
Então, para regularizar, para atender a população, é preciso guardar essa água no período chuvoso e usar no período seco, de estiagem, né? Então, de setembro até abril são nosso período chuvoso, nosso verão, nossa primavera, o verão, e depois nós temos um período seco, do outono e inverno, de maio até setembro. Isso faz com que a gente tenha uma quantidade de represas já bastante grande. Então, toda a cabeceira do rio Tietê é formada por represa, Ponte Nova, Paraitinga, Biritiba, Mirim, Itapeba, Jundiaí. E aqui também o Pinheiros tem as suas nascentes também formado por duas barragens, que é a Bines e o Guarapiranga. Nós vamos buscar, como a disponibilidade hídrica é muito baixa, menos de 130 metros cúbicos por habitante por ano, quando o necessário seria algo em torno de 1.500 a 2.000 metros cúbicos por habitante por ano, nós, historicamente, a Sabesp vai buscar os recursos na bacia do Piracicaba, Capivari e Jundiaí e faz uma reversão de 33 metros cúbicos por segundo para a bacia do Alto Tietê. Com os 33 metros cúbicos por segundo de reversão, é que nós temos essa disponibilidade de 130 metros cúbicos por habitante por ano. Ou seja, a disponibilidade natural é menor ainda do que sem a reversão, né? Então, nós temos uma concentração populacional grande, praticamente metade da população está aqui. Tem uma renda média do país, uma renda média, uma das maiores rendas médias do país, mas, por outro lado, é uma riqueza que tem uma distribuição muito desigual e nós temos a segunda maior concentração de renda do mundo, né? Somente o Catar está na nossa frente lá, já que é um país que tem uma família como proprietário do país, tá certo? Essa é a grande complexidade. Levar saneamento para a cidade chamada formal, para onde tem um arruamento normal, onde nós temos a cidade bem organizada, relativamente organizada, não é muito difícil, não foi difícil. A grande dívida da sociedade e o grande esforço da Sabesp é levar saneamento básico para mais de 3 milhões de pessoas que moram na capital de São Paulo e vivem com menos de meio salário mínimo, né? São 32% da população da capital, tem uma renda per capita de até meio salário mínimo, e 3 milhões dos 11 milhões, também os 30% da capital, moram em áreas irregulares. Então, são em ocupações irregulares, e esse é o desafio para levar à universalização, atender esses 3 milhões de habitantes da capital que moram em ocupações irregulares. E a Sabesp tem conseguido grande avanço nessa situação. As duas maiores favelas de São Paulo, Heliópolis e Paraisópolis, hoje estão com abastecimento de água universalizado, coleta de esgoto no patamar de 90% e cerca de 70% desse esgoto coletado já vão para tratamento nessas duas maiores favelas de São Paulo, Paraisópolis e Heliópolis. Agora o desafio é muito levar nessas ocupações, nessas favelas de menores dimensões, mas muito esparramados pela capital. Aqui nós temos algo novo para se pensar, né? Nós temos aqui uma rentabilidade acumulada, nós estamos vendo aqui o IPCA 2,6. Então, o IPCA aqui, projetado para 2019, segundo o relatório Focus, é 3,33, para 2020 estão projetando 3,60. Um crescimento bastante audacioso, estão projetando 2,17, e uma taxa de câmbio acima de 4, né, R$4 por dólar, e a meta Selic em torno em 2019 4,50 e a Focus projeta 4,25.
Ou seja, entre IPCA, aí nosso indicador de inflação, e a meta Selic, a meta dos juros, nós temos aí uma diferença de 0,6% ao ano. Isso significa que, muito brevemente, poderemos ter no país uma situação de juro zero ou até juros negativos. Isso tem um grande impacto no setor de saneamento, porque o setor de saneamento é um setor de capital intensivo. Ela precisa de muito recurso para levar essa infraestrutura. Se o custo de capital cai, né, fica mais fácil, se houvesse recursos, fica mais fácil acelerar a universalização, buscar essas obras com custo de capital mais baixo. Acho que é um cenário que a gente não imaginava que o Brasil um dia teria uma inflação baixa e uma taxa de juros Selic baixa também. Bom, voltando à nossa crise hídrica 2014-2015, voltamos a reforçar que foi um fenômeno global, né, onde uma anomalia de temperatura de superfície do mar acima de 2,2 graus Celsius atingiu todo o globo terrestre, e aqui na América do Sul atingiu a região sudeste, atingiu a costa da Califórnia, no Pacífico, atingiu a Austrália muito fortemente. Então, em todos esses locais, nós tivemos uma escassez de precipitações, de chuvas e, portanto, uma escassez de disponibilidade de água muito forte, e isso impactou aqui na nossa região metropolitana, principalmente o sistema Cantareira. Temos aqui a curva da vazão média normal de longo termo, essa em azul. A curva preta, tracejado preta, é a pior curva da série histórica de 1953, 52, 53. Então, toda a nossa série histórica, todo o dimensionamento de pior série histórica estava aqui na curva tracejada em preto. O que veio acontecer em 2013, 2014 está em vermelho, então bem abaixo das precipitações, das afluências, das vazões ocorridas lá em 1952, 53, e depois no roxo, aqui no lilás, também em 2014, 2015, as vazões foram até piores do que o ocorrido em 2013, 2014. Só para ter uma noção, pegar aqui este exemplo, a média histórica no mês de outubro é 30,6 metros cúbicos por segundo, a pior da série era 1953, com 17,5 metros cúbicos por segundo. 2013, 2014, aconteceu 25,1 metros cúbicos por segundo. Em 2014, 2015, 5,2 metros cúbicos por segundo. Então, as vazões de 2014, 2015 e 2013, 2014 são muito inferiores às vazões da pior série histórica que nós tínhamos. Agora nós temos uma nova série histórica que baliza a nossa operação do sistema Cantareira. Como nós tínhamos essa crise, pouca afluência, as represas secaram e nós tivemos que dar uma solução em curto prazo de tempo. Executamos as obras de recuperação das reservas técnicas. Reservas técnicas são aquele volume de água disponível numa cota mais baixa do ponto de captação de transferência para as outras represas. Aqui está no caso Jaguari, nós tivemos que fazer um barramento, conjuntos motobombas que revertiam para um canal e que caíam no túnel de transferência do Jaguari-Jacareí para a represa de Cachoeira, né? Assim também nós fizemos uma obra no Atibainha para transferir para o Paiva Castro, e nós teríamos, se nós não tivéssemos executado essas obras de aproveitamento das reservas técnicas, o sistema Cantareira, que na época abastecia 9,8 milhões de habitantes da Grande São Paulo, ficariam sem água de julho de 14 a janeiro de 16.
Ou seja, por 18 meses, 9,8 milhões de pessoas poderiam ter ficado sem água se não tivessem ocorrido essas obras que foram projetadas e executadas em tempo recorde. Em 3 meses, nós executamos as barragens, adquirimos, fabricamos conjuntos motobombas em um fornecedor nacional, não encontramos fornecedor a nível internacional. Isso aqui é uma tecnologia brasileira, né, que nunca tinham construído antes de 2 metros, um conjunto de 2 metros cúbicos por segundo, e feito o desafio, o pessoal de Santa Catarina, uma indústria de Santa Catarina, desenvolveu essa solução para a Sabesp em curto espaço de tempo, 18 meses, em 3 meses, em 3 meses fabricaram 17 conjuntos de 2 metros cúbicos por segundo, portanto, dando 34 metros cúbicos por segundo, que era a vazão que nós estávamos produzindo na época na estação de tratamento do Guaraú, que é a estação do Sistema Cantareira. Eu acho que essa foi o grande desafio superado. Nós fizemos ampliação entre sistemas existentes, porque em seguida, como nós fizemos muita transferência de água do sistema Alto Tietê para a área do Cantareira, e aí houve um atraso na estiagem para o Alto Tietê, uma defasagem de 6 meses. Quando nós estamos explorando essa água, também o Alto Tietê ficou numa situação de colapso, né, de ter também as suas represas esvaziadas. Então, executamos rapidamente uma obra, uma adutora de 12 quilômetros, 2 adutoras, 12 quilômetros, conjuntos motobombas para serem transferir essa água do braço do Rio Grande, que é da represa Bines, para a represa do Taia-Supeba, lá no Alto Tietê. Também muita criatividade, muita engenharia do nosso pessoal da Metropolitana, da Sabesp, para levar essa tubulação dentro da água, dentro da represa do Rio Grande, da Bines, na faixa da Petrobras. E para isso, na época, nós contamos também muito com a ajuda do diretor corporativo Manuelito, que foi lá comprar os tubos lá no Chile. E uma parte desses tubos, a dificuldade é quando é que eles iam passar pelo Andes, né? Ia chegar em Curitiba, na alfândega lá em Curitiba. Então, toda a empresa se envolveu na busca da solução, de uma solução para preservar o funcionamento do sistema Alto Tietê. E aqui foi uma obra feita muito por toda a equipe, né? Cada superintendência pegou um trecho, cada superintendência executou um trecho. Então, as 6 superintendências que tinham equipes de manutenção, equipes de execução de obra, se envolveram na construção. Fizemos uma adutora do Guaió, do rio Guaió para a represa Taia-Supeba, utilizando todos os tubos. Isso é tecnologia, isso é solução. Um trecho é de ferro fundido, outro trecho é de aço, outro trecho é de PAD. Tá certo? Então, é uma solução emergencial, também com um conjunto motobomba anfíbia. São todas soluções que foram desenvolvidas para que a gente desse uma resposta para que não houvesse a falta d'água para a população da região metropolitana. Transferindo, aí nós precisávamos tirar mais água da represa que tinha mais água. A represa Guarapiranga, que contava com um reforço de transferência de 4 metros cúbicos por segundo da represa Bines para o Guarapiranga, e aí havia uma limitação de produção de água na estação de tratamento Rodolfo José da Costa Silva, a estação de tratamento ABV, mais conhecida como ABV. E lá também, em tempo recorde, construímos 2 estações com membrana
em 3 meses também. Tudo 3 meses, parece modo 3 meses. E construímos, ampliamos também a ETA da estação de tratamento do Rio Grande em mais 500 litros por segundo. São soluções que estão funcionando muito bem até hoje. Aqui nós fazemos um blend com a estação de tratamento de água convencional, mais as ETAs de membrana, e lá no Rio Grande, idem, ampliando em mais 2,5 metros cúbicos por segundo a capacidade de tratamento dos nossos sistemas produtores. Fizemos isso na emergência, mas estava claro que era necessário algumas soluções mais estruturais. A Sabesp executou, através da Diretoria de Tecnologia e Empreendimentos, duas intervenções de porte. Uma, o sistema produtor São Lourenço, que já era uma PPP, que já estava em andamento, mas que vem inaugurada agora o ano passado. Ela vem a reforçar muito a disponibilidade de água para a região metropolitana de São Paulo, pois é uma reversão que vem do Vale do Ribeira, né, para o Alto Tietê. É uma obra de porte, com capacidade de tratamento de 4,6 metros cúbicos por segundo. Também foi executada uma interligação Jaguari-Atibainha, é uma reversão de águas da bacia do Rio Paraíba para a bacia do Piracicaba. Então, numa capacidade de transferência de 8,5 metros cúbicos por segundo, nós temos uma outorga para transferir 5,2 metros cúbicos por segundo. Essa transferência, essa reversão só foi possível por uma intervenção direta na época, então, governador Geraldo Alckmin, que conseguiu, junto ao ministro do STF, ministro Fux, uma decisão negociada com o Estado do Rio de Janeiro e com Minas Gerais, que permitiram a reversão desses 5,3 metros cúbicos por segundo do Jaguari, da represa que era da CESP antigamente, né, e transferindo essa água lá para a bacia do Piracicaba, aqui a chegada na represa do Atibainha. Fizemos um esforço muito grande no combate às perdas, né? Nós tínhamos que reduzir o máximo possível as perdas. Para isso, foi fundamental toda a infraestrutura já existente de válvulas redutoras de pressão, e nós reforçamos a redução de pressão, principalmente no período noturno. A partir das 22 horas, a grande maioria da população vai dormir, 22, 23 horas. Alguns não, alguns são corujas, ficam acordados mais um pouco, mas a grande maioria usa esse período para o seu descanso, e o consumo cai drasticamente nesse período, até as 4 horas da madrugada. A partir das 4 horas, o pessoal começa a se levantar, tomar o banho para ir para o trabalho, e aí sim, nós temos que liberar a água a partir das 4 horas. Então, entre 22 horas e 4 horas da madrugada, as válvulas redutoras de pressão foram operadas para restringir e deixar no ponto mais crítico do setor de abastecimento uma pressão de até 5 MCA, 5 metros coluna d'água. Ou seja, reduzimos muito as perdas físicas através da redução através dessas válvulas redutoras de pressão. Então aqui o resultado. A queda foi forte aqui em 2015, né? Chegamos em 261 litros por ligação dia. Depois, com a redução, com a volta, retorno das chuvas, uma certa normalidade em 2016, é claro que houve um aumento das perdas aqui. Mas chegamos a trabalhar com 261 litros por ligação dia, o que significou uma redução das perdas de 7 metros cúbicos por segundo. Aumentamos muito as obras de transferências, né? São várias obras. Aqui cada cor representa um sistema. O cor de rosa aqui é o sistema Cantareira,
esse roxo lilás aqui é o Alto Tietê, sistema Rio Claro, o sistema Rio Grande, o sistema Guarapiranga e o Alto Cotia. Tá? Então, o grande déficit era a área do Cantareira, e nós fizemos as interligações nas adutoras de água bruta para mandar água do Alto Tietê, do Rio Grande, do Guarapiranga para a área do Cantareira. Então, voltamos a abastecer, por exemplo, toda a região da Paulista aqui com águas do Guarapiranga, quando era tradicionalmente a água do Cantareira. Também foram intervenções, basicamente, com a equipe Sabesp altamente motivada, né, e com uma determinação forte de contribuir para que a população de São Paulo, da região metropolitana, sofresse com essa falta de água. Fizemos um programa de incentivo à redução do consumo, tinha um bônus inicialmente, né? E depois nós tivemos também um ônus, quem gastava mais. Quem economizasse recebia um desconto na conta, e depois implantamos uma tarifa de contingência, que é o ônus, e a partir daqui quem gastasse mais do que a média era penalizado. Conclusão, nós tínhamos um consumo de 13,2 metros cúbicos por mês por residência. Vocês multipliquem isso por 8 milhões de residências, né? E aí nós caímos para 10,8 metros cúbicos por residência, e isso se mantém até hoje. Em 2019 nós estamos com 10,8 metros cúbicos por residência. Então a população contribuiu de forma decisiva para que não houvesse essa falta de água generalizada na região metropolitana de São Paulo. Reduzimos, então, 20% do consumo da água. Claro que isso custou para a empresa, mas foi um total de 650 milhões que foi recomposto na nossa tarifa pela agência reguladora Arcesp. Nós temos hoje, né, uma resiliência maior. Nós tínhamos uma capacidade de outorga de mananciais de 70,4 metros cúbicos por segundo em 2013. Hoje nós temos 80,3 metros cúbicos por segundo, 10 metros cúbicos a mais por segundo de outorga nas nossas represas. Nós temos uma capacidade de armazenamento hoje de 2.906, é praticamente um Guarapiranga a mais que nós conseguimos aqui de capacidade de volume reservável nas represas. A transferência entre os mananciais, que era basicamente da vertente marítima para o Guarapiranga e da Bines para o Guarapiranga, eram 13,2 metros cúbicos por segundo. Hoje a transferência entre mananciais está em 35,4 metros cúbicos por segundo. Então os mananciais estão muito mais interligados. Parece, dá uma sensação que é o mesmo clima, tal a proximidade das represas, mas não é isso que nós observamos. Interlagos, todo mundo conhece o autódromo, é a região que fica entre a represa do Guarapiranga e a represa de Interlagos. Não é raro que se chove muito mais na represa Bines do que na represa Guarapiranga. Então é possível, nesses momentos, aproveitar, se a represa do Guarapiranga está com um volume baixo, fazer a transferência da Bines para o Guarapiranga. É possível transferir hoje do Rio Pequeno para o braço do Rio Grande, também na represa Bines. É possível transferir 4 metros cúbicos por segundo da represa da Bines para a represa do Taiaçupeba, no Alto Tietê. Aumentamos a reversão da vertente marítima do Guaratuba para o Rio Claro. Então, nós aumentamos bastante a capacidade de transferência entre os mananciais, e aí fenômenos climáticos isolados, pontuais, nós vamos poder estar mitigando o dano, fazendo a transferência de água bruta entre as represas. Nós tínhamos 20 milhões de habitantes em 2013, estamos com 21 milhões praticamente.
capacidade de tratamento 73,4 metros cúbicos por segundo. Hoje nós temos 82,3 metros cúbicos por segundo de capacidade de tratamento. Aumentamos um sistema produtor, que é o sistema de São Lourenço. A nossa produção média mensal em 2013 era 69,1 metros cúbicos por segundo, praticamente 70 metros cúbicos por segundo. Com a economia da população, estamos com 60,4 metros cúbicos por segundo em 2018. Então a população aprendeu a economizar, está economizando, é muito salutar para nossa... Nós vamos ter que correr atrás do nosso faturamento, mas do ponto de vista de consciência ambiental, a nossa população aprendeu de fato a economizar. Certo? Transferência de água tratada entre sistemas era 3 metros cúbicos por segundo em 2013, e hoje estamos com uma capacidade de transferência entre sistema na água tratada de 12 metros cúbicos por segundo. E as perdas ficaram de 451 litros por ligação dia, estamos com 317. Então, acho que estamos fazendo a nossa lição de casa para cada vez mais reduzir os riscos climáticos, né? Os riscos de desabastecimento, tentando garantir o abastecimento para 21 milhões de pessoas aqui na região metropolitana. Agora, já aconteceu um fato, né, que a população toda passou desapercebida. No ano hidrológico de 2017-2018, nós tivemos uma crise pluviométrica pior do que 2013-2014. Né? Em 2013-2014, nós tivemos 1.259 milímetros de média. Em 2017-2018, 1.117 milímetros. E com todas essas obras executadas, a população não sentiu nada. Né? A redução de consumo, a capacidade de transferência de entre mananciais. Fizemos uma simulação aqui no sistema Cantareira. Caso nós não tivéssemos o Jaguari, caso o pessoal estivesse consumindo muito, né, aqui nós já teríamos voltado a zerar novamente a represa em novembro de 2018. Tá certo? E aí continuaria aqui todo o período de 2019, tudo com Cantareira. A gente estaria correndo de novo, voltando a reserva técnica, correndo, pedindo para a população fazer a campanha de novo, tá certo? Para redução de consumo. Mas nada disso passou. A população não percebeu, graças às medidas tomadas, aprendidas na nossa crise de 2014, 2015. Então, acho que esse demonstra a nossa maior capacidade de resiliência do sistema, está implantado, e estamos aí preparados para as próximas crises, tá certo? Acho que esse é o recado final. Voltando para o nosso segundo bloco do canal Saneamento, crise hídrica e sistemas metropolitanos. Aqui com um convidado especialíssimo, Paulo Massato, essa autoridade aí reconhecida em todos os setores aí, da vida nacional e especialmente o saneamento, pelo grande desempenho, né, que vem tendo à frente de uma das principais diretorias da maior companhia de saneamento básico do Brasil, uma das maiores do mundo, responsável por um dos maiores sistemas metropolitanos mundiais, né, que além da dimensão enfrenta um sistema metropolitano que enfrenta aí o problema crônico, né, da questão dos recursos hídricos, né, uma região cercada, né, por áreas de proteções ambientais, né, que ao longo da história teve aí essas regiões, principalmente de produção de água,
ocupadas, né, pelo crescimento astronômico dessa nossa cidade, uma cidade que concentra aí grandes questões, problemas sociais, com isso áreas de ocupação. Então, o sistema de saneamento, que já é complexo em qualquer região metropolitana, aqui ganha uma dimensão muito mais complexa, de maior gravidade, né? Então, não é qualquer experiência. Poder dividir essa experiência com a gente aqui nesse nosso curso de MBA em saneamento é de extremamente muito importante, Paulo, para os nossos alunos, essa possibilidade de troca, a gente só tem de agradecer. Já na primeira turma, foi um dos pontos altos do nosso curso. Tenho certeza que nessa segunda turma, da mesma forma, pela quantidade de lições que a gente tem. Quando enfrentamos uma crise hídrica dessa daí, né, além de toda a lição que a gente tem na gestão do sistema metropolitano, né, a gente tem que crescer muito. Né, e pela tua exposição aqui, pelo que a gente acompanhou da crise hídrica, foi um momento de grande esforço da companhia, né, e com um êxito muito grande. Cada vez que eu vejo a tua exposição, né, e impressiona a quantidade de ações heterodoxa, de criatividade, né, que somente uma companhia que tem musculatura técnica, econômica, né, e experiência pode enfrentar numa situação de crise. Né? Eu tenho a impressão, Paulo, que na história da própria Sabesp, né, o seu crescimento aí de competência da gestão deve ter essa crise hídrica como um grande marco, antes e depois da crise hídrica. Né? E com certeza, pelo que a gente viu aqui, nos números que você apresentou de 2018, por exemplo, a capacidade de resiliência, né, do sistema metropolitano foi altamente aumentado em curto espaço. Você falou dos 3 meses para fazer a bomba, tivemos também os 3 meses para implantar estações de tratamento de água, né, que é um desafio astronômico. Na sua opinião, Paulo, né, teria sido possível enfrentar essa crise com esse sucesso? Quer dizer, nós evitamos uma crise de falta de água de mais de 18 meses, numa região com essa complexidade. Né? Teria sido possível se não existisse uma empresa com essa robustez, com essa musculatura e com essa competência técnica da Sabesp? Se a gente tivesse, por exemplo, aqui, hoje se ensaia muito modelos de gestão, modelos de operação, numa região como essa, várias empresas operando. Eu tenho a impressão que a coisa seria extremamente complexa, né? Eu acho que isso traz assim algumas lições nesse sentido para a gente desenhar os nossos sistema metropolitano. Como você acha que isso rebateu na empresa? O que isso deve traduzir em termos da gente pensar o nosso sistema metropolitano, Paulo? Já que nós temos uma grande discussão hoje com um projeto de lei onde se fala muito em privatização, se fala muito em redesenho do setor, né? Eu acho que uma experiência dessa deve servir muito para uma reflexão, inclusive, do país sobre uma situação dessa daí. Essa é a primeira pergunta, bem complexa, Paulo, que eu começaria para você aí, para a gente começar esse bate-bola. Bom, antes de passar a palavra para o Paulo, apresentando aqui o nosso Manuelito, professor, ex-diretor da Sabesp, uma pessoa extremamente aqui importante, né, na nossa coordenação do nosso MBA em saneamento, que vai participar junto com a gente, e que teve também o desafio de estar na época como diretor da Sabesp, né, enfrentando essa grande crise. E temos ao nosso lado aqui a professora e tutora nossa, Haruhi Kobo, né, que vai estar anotando aqui as perguntas, que vai estar passando para a gente aqui as perguntas dos nossos alunos à distância. Então, Paulo, com essa pergunta complicada sobre o que fica de lição dessa crise, não só para o estado de São Paulo, como para o Brasil em termos de pensar os sistemas metropolitanos. Bom, é uma pergunta bastante oportuna, no momento que se discute o marco regulatório do país, o novo marco. Agora, o marco regulatório de saneamento parece-me que traz como ponto focal a privatização ou não privatização das empresas de saneamento, mas muitas vezes muito mais para procurar uma solução
para as questões de endividamento dos estados, mas está faltando um pouco mais de foco na busca de soluções para o saneamento. No caso Sabesp, na crise hídrica, o que nós aprendemos é que nós precisamos ter uma diretoria coesa. Isso foi liderado pela Dilma Pena, uma grande presidente, e depois também o Dr. Gerson Kelma acabou trazendo a nossa sorte, né? Eu digo sempre que com a chegada do Kelma, em fevereiro de 2016, fevereiro de 2015, voltaram as chuvas. Então, o Kelma trouxe essa sorte de voltar com as chuvas. Mas a Dilma trabalhou intensamente para que a diretoria toda estivesse coesa na busca das soluções, e os meus colegas diretores abriram mão de seus recursos financeiros para que nós pudéssemos tocar essas obras. Então, é fundamental esta unidade de gestão dos diretores. Segundo, com os meus os colegas de trabalho na diretoria metropolitana, eu digo que sempre foi fundamental termos um modelo de gestão, o MEG, o Modelo de Excelência de Gestão da Fundação Nacional de Qualidade, é fundamental porque traz para os líderes da metropolitana uma visão sistêmica, e aí isso contribui de forma decisiva para que não se fique batendo a cabeça. Decidido, é um processo bastante participativo na busca das soluções, mas decidido, eleito a solução, o projeto mais bem estruturado, todos sabem o que deve ser feito. Não é preciso sair correndo, ninguém sai feito barata tonta, né? Sem saber o que fazer. Não. O modelo de excelência de gestão faz com que essas lideranças tenham uma capacidade enorme de buscar a melhor solução, a melhor forma de atuação para que se traga a solução conjunta para todo mundo. Todo mundo fez uma parte. E essa parte, formando um mosaico todo, só é possível quando se tem um modelo de gestão. E o modelo de gestão é esse da Sabesp, com o planejamento muito forte do Balance Scorecard, o BSC, há muitos anos praticado na Sabesp, que define as estratégias da empresa, a missão, visão da empresa, e depois nós atuamos mais no MEG, e isso foi fundamental. Diria que essas soluções foi possível porque nós temos o suporte de uma grande empresa, uma empresa que tem uma solução econômica estruturada, que tem uma agência reguladora que permite uma tarifa econômica, uma tarifa módica para a população, para os nossos clientes, mas que traz um bom retorno para a empresa, né? E essa estrutura, esse modelo de ter uma autossustentação que está previsto no planejamento estratégico, ser uma empresa sustentável, que deixa de ser uma empresa, vamos dizer, amadora para ser uma empresa profissional e que traz resultados. Trazendo resultados, nós temos capacidade de buscar, tivemos oportunidade e capacidade de buscar as soluções. Esse modelo da Sabesp é um modelo, diria, vencedor. Estamos na Bolsa de Valores de São Paulo, estamos na Bolsa de Valores de Nova York, temos uma governança muito forte, um compliance muito forte. O Anelito participou e deliberou muito do caminhamento desse compliance dentro da empresa, e o Rui Afonso também, lá na Diretoria Econômica Financeira, trazendo toda a regulação da CVM e da Sarbanes-Oxley dos Estados Unidos. Então, isso faz uma empresa forte, uma empresa com profissionais dedicados, que suam a camisa na busca do cumprimento dessa missão tão nobre, que é contribuir para a melhoria da qualidade de vida e do meio ambiente. Então, com uma missão dessa, eu acho que todo mundo trabalha
com muita vontade. Manuelito. Bom, boa noite a todos. Eu queria agradecer mais uma vez o Paulo estar aqui conosco. Com a apresentação do Paulo, a gente só tem a aprender, né? Paulo, sem sombra de dúvida, a Sabesp, que enfrentou o desafio da crise hídrica, não é a Sabesp que foi pintada aí recentemente, né? Circularam informações absurdas. Quer dizer, a Sabesp que enfrentou a crise hídrica é a empresa que se relaciona com seus funcionários na base do mérito, que tem solidez financeira, né, capaz de enfrentar o desafio que enfrentou, né. Agora, eu queria começar pelo final da tua fala, né. Com o tamanho do desafio da crise hídrica, né, quando você fala de reversão de bacias, você está falando de regulação. Quando você fala de dar bônus, a gente está falando de solidez financeira, está falando também de regulação. Um no plano federal, outro no plano estadual, um com a ANA, outro com a CESP. Na tua opinião, a regulação teve a altura do desafio enfrentado? Federal, nós tivemos uma participação da ANA nos CIOs federais, né, no Jaguari e no Cachoeira, de forma muito positiva, junto com o DAE, né, são os dois órgãos reguladores, porque a ANA é a Agência Nacional de Águas, ela faz a regulação, mas delegou ao DAE a fiscalização. Tá? Então, nas reuniões de decisão, qual era o volume, qual era a vazão que podia ser retirada do sistema Cantareira, claro que nós queríamos tudo, para não comprometer o abastecimento de água, mas eu acho que o bom senso da ANA, principalmente, através dos técnicos da ANA, nos levaram a um bom encaminhamento na questão da retirada das águas. Por outro lado, durante uma crise, acho que os órgãos reguladores poderiam ter um papel mais atuante com os usuários de água não potável, né? Os irrigantes, as indústrias, e aí eu acho que não houve uma ação mais forte para contribuir junto aos irrigantes, às indústrias, para que sobrasse mais água para o abastecimento público. Isso poderia ser melhorado no processo regulatório se tivéssemos talvez aí um recurso, né, que poderia ser provisionado para eventual pagamento aos irrigantes, por exemplo, tá certo? Então, eu acho que é um processo de amadurecimento do debate e levar isso para os nossos órgãos reguladores. Por outro lado, a Arcesp, ela entendo que quando acudido, fomos buscar lá a questão da onerosidade do ônus, ela contribuiu, entendeu a necessidade de recursos, mas também acho que é possível ter melhorias no processo regulatório do setor de saneamento. Acho que poderíamos ter indicadores mais claros, eles poderiam ter atuado de forma mais preventiva e de forma mais proativa quando, no auge da crise, eles poderiam ter participado mais próximo da Sabesp, né? Mas, enfim, eu acho que a Arcesp hoje é um órgão regulador já mais maduro, entendo que dos mais maduros deste país, com excelentes técnicos, mas, de qualquer forma, um órgão regulador, experiência internacional diz que eles precisam passar pelo menos por umas 4, 5 revisões, né, para um amadurecimento. E por algumas maior, crises hídricas, né? Por algumas crises também, tá certo? Mas eu acho que nós temos aqui no estado de São Paulo uma boa agência de regulação, e eu acho que nós vamos caminhar para umas boas revisões futuras. Bom, nós já temos aqui algumas perguntas dos nossos alunos, né? Dá vontade de fazer dezenas de perguntas aqui para o Paulo, mas vamos dar vez aqui aos nossos alunos. Então eu passo a palavra aqui a Harui, que vai fazer aqui as primeiras perguntas aqui dos nossos alunos.
Parou aí, por favor. Doutor Paulo, os alunos agradecem a sua apresentação. E há uma pergunta aqui do aluno Rubens, que como não podemos dissociar disponibilidade quantitativa da qualitativa, ele gostaria de saber um pouco mais sobre investimentos realizados na coleta, transporte e tratamento de esgoto, né, do Rubens Marques. E, emendando essa pergunta, se houve algum impacto na saúde pública com o consumo da reserva hídrica do Cantareira, enviada aqui pelo Fernando. Bom, caminhando para essa última pergunta primeiro, não houve nenhum problema, a água era de excelente qualidade, até porque é uma água que já era disponibilizada para os municípios ajustando as barragens, né? A descarga para o rio Atibainha, para o rio Cachoeira, é feito por descargas de fundo da barragem. Então, essa água sempre é renovada. Então, uma água de excelente qualidade, tanto quanto o restante da água da represa do sistema Cantareira. Então, não houve nenhum problema, nenhum dano à saúde pública, muito pelo contrário, uma água de excelente qualidade. A questão do saneamento, a questão do tratamento, nós estamos caminhando aí para a universalização do tratamento aqui na bacia do Alto Tietê. É um sonho, é um grande desafio, mas que não pode mais ser postergado pelos administradores, e pelo clamor da população. A população quer um rio Pinheiros, quer um rio Tietê, quer um rio Tamanduateí, Aricanduva, limpos. Eles querem que essa paisagem não tenha um rio com esgoto, né? Então, a Sabesp, no período da crise, ela teve que postergar os investimentos em transporte e tratamento de esgoto, os grandes investimentos. Não paramos o crescimento vegetativo, atendendo às obrigações de esgoto, mas o transporte e o tratamento de esgoto foram postergados porque esses recursos foram direcionados para as obras da crise hídrica, para o enfrentamento da crise hídrica. Agora já estão retomadas, estamos inaugurando, a Sabesp está inaugurando diversas obras de porte, no tratamento, a ampliação da ET Barueri, o transporte, um novo emissário ao longo do rio Tietê. Estamos fazendo as obras de coletores troncos, emissários dos municípios de Itacoaxetuba, Suzano, toda a parte da região norte de São Paulo. E agora, com o município de Guarulhos, já começamos a operar as 3 estações de tratamento, elevando rapidamente, em menos de um mês, aí nós já estamos elevando o nível de tratamento e, com certeza, nós vamos conseguir superar a meta de despoluir o Rio Pinheiros até 2022 e com melhoria em paralelo, melhoria substancial da qualidade do Rio Tietê até a barragem da Penha, né? Com essas obras também, o Tamanduateí, nós já temos o rio Ipiranga despoluído, tem aí o bicentenário da aclamação da independência do Brasil, e o rio Ipiranga é um ícone. Então, nós temos que ter esse rio despoluído, e ele já está despoluído, tá certo? Agora é uma questão de manter e buscar melhorias. Ainda faltam algumas pequenas subbacias para ter uma despoluição total, mas ela tem indicadores muito bons, demanda bioquímica de oxigênio acima de 15 mg por litro, oxigênio dissolvido acima de 6 mg por litro, ou seja, nós estamos fazendo um trabalho de despoluição dessas represas agora. Com o fim da crise hídrica, com o término das obras de porte, nós vamos retomar todo o nosso foco para a melhoria da qualidade dos nossos rios. Eu volto aqui para o Manuelito, mais uma pergunta, depois fazemos mais uma rodada com os nossos alunos aqui. Vou pegar carona nessas perguntas, Paulo, e fazer 2 provocações, né? A primeira, até pela pergunta que foi feita, acho que
vou dizer nós, porque estávamos juntos, tá certo? Erramos, talvez, na comunicação, né? Não conseguimos passar para as pessoas que reserva técnica, né, era a mesma água, né, apenas ela ficava abaixo da captação, digamos assim, da boca do tubo, né? Por outro lado, tem um acerto muito grande. Quando a gente vê a adesão da população à redução do consumo, significa que se conseguiu comunicar bem, né? Então, minha primeira provocação é: qual o papel da comunicação no auxílio à engenharia, né? No auxílio à intervenção técnica, né? Essa é a primeira. A segunda, você colocou muito bem na sua apresentação, a redução da Selic, né? E com a inflação se mantendo no patamar igual, a redução dos juros reais, chegando próximo aí, provavelmente, de zero nos próximos anos, né? Com isso, você colocou, abre-se um espaço para a viabilização de grandes projetos de infraestrutura, à medida que, por exemplo, no saneamento, particularmente, a remuneração desses projetos, né, é muito melhor do que a remuneração pela taxa Selic. Então, comparando ativos, né, tende a viabilizar projetos. É a vez do esgoto? Essa é a segunda provocação. Bom, comunicação é fundamental, né? Infelizmente, nós tivemos uma coincidência, infeliz mesmo, da crise com o ano eleitoral. Então, a população, muitas vezes, e a própria, vamos dizer, a classe política, estavam preocupados em explorar eventual falha, e aí a própria mídia ressaltava muito mais, realçava as eventuais falhas que nós podemos estar cometendo, do que fazer uma comunicação boa para a população. Mas a população é uma população brasileira, uma população inteligente. Ela percebe, ela sabe, ela sente quando se está chovendo e quando não está chovendo. E não estava chovendo. Então, a população, claramente, com essa percepção, com essa clareza, com essa honestidade, não está chovendo, então o pessoal não está tentando nos enganar. A população se conscientizou, a população recebeu os nossos pedidos de economia de água de forma tranquila, mas decisiva para fazer uma economia em cada residência. Mas concordo com o Manelito, poderíamos ter feito mais na comunicação. Acho que a comunicação, mas infelizmente, acho que o período eleitoral atrapalhou um pouco esse processo de comunicação, e nem sempre nós tivemos uma facilidade para levar essa comunicação à população. Muitos especialistas, entre aspas, tá certo, surgiram naquele momento, muitos professores criticando a falta de planejamento, criticando a questão da qualidade da água, criticando. Quer dizer, é uma coisa, diria até hilário, se não fosse muito sério, professores numa universidade do porte da universidade lá de Piracicaba, Queiroz, né, de economia, biólogos dizendo que na nossa água estaria podre, porque chamava o volume morto, né? Então, quer dizer, sem nenhuma consistência técnica, fazendo críticas, professores da própria Unicamp fazendo críticas a um eventual falta de planejamento. Como planejar se não havia, na série histórica de longo termo, um evento desta natureza, tão crítica como essa, com tão baixas vazões como essa, né? A natureza, o homem não domina, e aí é impossível fazer esse planejamento. A questão da taxa, se de fato nós reduzirmos, se o Brasil continua nesse caminhar, que eu não conheço, né? Estou agora, como disse Elci aqui, o velho amigo é velho em todo sentido, inclusive na idade, tá certo? Estou agora com 67 anos, e nesses 67 anos isso eu não vi, eu nunca vi. Eu já vi
a campanha do MAP Movetone, fazendo, na época, o Friday lá, da época, tá certo? Uma televisão sem picó, não sei, por 136 milhões de, não lembro a moeda mais, mas era milhões de reais. Né? Você ia comprar uma televisão com tubo, né? Aquela televisão enorme, custava milhões de uma moeda da época. E hoje nós estamos vendo, depois do controle inflacionário, nós estamos vendo um país chegando a uma situação dos países do hemisfério norte, onde o custo capital passa a ser menor. Né? Isso pode ser um momento de propiciar soluções de esgoto. Tá certo? Eu concordo com o Manelito. Eu acho que, tendo um modelo de gestão, tendo um modelo de compliance, tendo gestores com coragem para levar suas empresas para o mercado de capital, eu acho que lançar debêntures de infraestrutura, são medidas que podem ser tomadas por empresas aqui do Sudeste, no caso Sabesp, pode ser tomada do Sul, do Nordeste, por que não? Né? É preciso gestores, não são privados, não são públicos, são bons gestores com uma visão sempre pública. Né? A administração pode ser privada, mas a visão é de beneficiar toda a população, independente da faixa, da sua faixa social, econômica. Né? E essa pode ser que em poucos anos aí a gente tenha a possibilidade de ter recursos baratos para fazer o investimento em saneamento. Só é preciso ter empresas com boa gestão. Temos aqui mais uma lista dos nossos alunos. Eu passo para a Harui, prosseguir aí. Sim, temos aqui duas perguntas que são relativamente próximas, né? Uma do Ricardo, dizendo assim: as perspectivas para este próximo ciclo têm sido pessimistas. Há uma posição de trabalho oficial para os próximos meses e as obras executadas durante a crise hídrica 2014 e 2015 são suficientes para assegurar o fornecimento de água na região metropolitana de São Paulo por quantos anos? Bom, uma boa pergunta. Eu acho que nós passamos um período, eu, pelo menos na Sabesp, passei por um período, década de 70, 80, onde a taxa de crescimento da região metropolitana, vários municípios cresciam a 12%, 14% ao ano, a taxa de crescimento populacional. E era difícil, porque a gente tinha que sair correndo todo dia para fazer uma obra de expansão da rede de água para atender mais a população. Crescia-se, né, essa taxa de 12%, 14% ao ano, é uma taxa de crescimento, eu diria que até quase que impossível de acompanhar para atender a infraestrutura. Hoje, a região metropolitana cresce a uma taxa de 0,78% ao ano. Tende a cair. Nessa projeção, o SEAD demonstra que a partir de 2026 nós teremos taxas de crescimento zero populacional, taxa de crescimento populacional zero. Né? Ou seja, agora não tem mais que, usando a expressão meio, correr atrás do rabo. Né? Agora, ver o que está faltando e atender essa demanda que está faltando. Então, se a gente não vai ter mais taxa, não vai ter mais um crescimento populacional, fica muito mais fácil buscar a universalização dessa infraestrutura. Aliás, eu vi outro dia uma reportagem de uma professora das FATECs, né? Professora ou diretora, não sei, uma coordenadora, e ela dizia, não precisamos mais construir escola. Agora nós podemos usar as salas das escolas existentes para dar um ensino, uma educação profissionalizante. Né? Então, está sobrando escola, está sobrando sala de aula. Por quê? Porque não cresce mais. Não tem mais crescimento. O crescimento vegetativo da população está caindo. E aí, no setor de saneamento, portanto, qual o cenário futuro? Eu diria que esse cenário que nós temos, que nós construímos essas obras,
mantido essa taxa de crescimento populacional, eu diria que agora é fazer a manutenção desse sistema, né? Fazer uma boa manutenção, preservar o conhecimento técnico e buscar, sim, a universalização da parte de tratamento de esgoto e limpar os nossos cursos d'água. Paulo, uma proximidade maior que a gente tem tido com a companhia, me impressiona muito o esforço que a Sabesp tem feito em inovação tecnológica. Particularmente, tivemos agora o segundo ano que a gente tem a grande oportunidade de acompanhar junto com a companhia, né, um grande esforço interno, né, de inovação tecnológica. A gente percebe esse esforço na capacitação, um grande investimento da companhia também. Duas perguntas relacionadas a isso, né? A Sabesp está preparada para enfrentar um mercado mais agressivo, para expandir o seu mercado, atuar fora do estado de São Paulo? Segunda pergunta, tecnologicamente, a Sabesp está se preparando ou já está preparada, já está dando um passo de avanço tecnológico, no sentido de aproveitamento energético, de tratamento de esgoto, sistemas novos de tratamento e tal. Quem começa a ter essa proximidade e esse debate que a gente tem tido com os nossos alunos, a gente percebe que isso é uma coisa latente na Sabesp. Como é que você vê essas possíveis aí desafios e evoluções aí na Sabesp? Bom, eu acho que numa empresa nós não temos, não precisamos, né? Se tiver melhor, mas não precisamos dos Einstein da vida, tá certo? Nós precisamos de uma cultura de inovação. É preciso que todos tenham uma visão na busca de solução através da evolução tecnológica. E eu acho que a Sabesp vem trazendo muitas inovações, eu diria até que são inovações de classe mundial, né? Por exemplo, nós estamos implantando agora 100 mil hidrômetros ultrassônicos com uma precisão enorme, reduzindo praticamente a zero a perda aparente. Ou seja, não tem mais perda por imprecisão da medição. Ultrassônico não tem peças, não tem nada, só tem a bateria de lítio que, né, dura aí 12 a 13 anos. Junto com o hidrômetro ultrassônico, nós estamos fazendo 2 leituras diárias e mandando para as nuvens através da internet das coisas. Tá certo? Então, os dados, nós já temos aí 12, 13 mil hidrômetros instalados. Aqui na UGR Jardim, o ganho de medição está batendo 9,3%. Quer dizer, só em volume, né? Em econômico, financeiro, será maior, por causa da estrutura tarifária. É um ganho. Temos na redução de perdas as melhores tecnologias. Somos up-to-date com a melhor tecnologia que está sendo usado, seja em Israel, seja no Japão, nos Estados Unidos. Aqui nós desenvolvemos um turbogerador. É uma turbina acoplada dentro de uma adutora para gerar energia. Tá certo? Nós temos 1.600 válvulas de retorno de pressão. Poderemos ter algo, talvez não 1.600, podemos ter algo em torno de 1.000 turbogeradores gerando energia. Desenvolvemos junto com a Universidade Alemã um motor, uma bomba, BFT, bomba funcionando como turbina. Está lá em operação, lá no Alphaville, e estão colocando essa energia na rede da Enel. Nós temos uma cultura forte na unidade de tratamento de esgoto da economia circular, né? Todo aproveitamento do gás, ou para gerar energia, ou para colocar o gás através de filtro, colocar na rede da Comgás. Temos uma tecnologia desenvolvida pela Sabesp
de utilização do plasma para reduzir o volume do lodo. Esse é um grande problema, tá certo? Essa solução do plasma, economicamente, está se mostrando muito viável, tecnicamente ela já se mostrou viável. Estamos reduzindo a 15 toneladas por dia do lodo da ET Barueri, e estamos com um projeto para expandir essa tecnologia para as outras ETs. Estamos no processo de licenciamento na CETESB, nessa redução do lodo. Enfim, estamos preparados. Queremos entrar em novos mercados, precisamos só pensar neste modelo. Agora, é um momento de discussão do PL, né? E não sabemos o que o nosso principal acionista, o acionista majoritário do governo do Estado, qual o caminho que ele vai dar para a Sabesp, tá certo? Ele é quem vai tomar essa decisão e nós vamos argumentar pelo que nós achamos que é a melhor solução, manter uma empresa pública de saneamento. Manolito, Paulo, na linha das provocações, vou fazer mais uma com a licença da amizade que nos une. No auge da crise hídrica, a Sabesp foi muito cobrada para implantar um rodízio. X dias com água, X dias sem água, né? E a Sabesp não optou por esse caminho, resistindo a inúmeras opiniões técnicas que surgiram. E isso tem uma história, né? Uma história de aprendizado e de salto tecnológico. Eu queria te fazer a provocação, nesse caso, você trazer isso para o conhecimento dos nossos alunos. Bom, Manolito, eu fui, né, um grande especialista em rodízio. Lá em 2000, 2007, 2005, desculpa, nós tínhamos 7 milhões de pessoas em rodízio na região metropolitana. Sabia fazer rodízio 3x1, 4x2, 4... Enfim, tinham vários modelos de rodízio e nós implementamos na época. Com a implantação em 1998, 99, das válvulas leitoras de pressão, que foi uma tecnologia que a gente já vinha desenvolvendo nas pendências de manutenção da Sabesp, como começamos a implantar em larga escala e o resultado foi muito satisfatório, e a equipe técnica da Sabesp incorporou essa tecnologia no seu cotidiano, né, as válvulas leitoras de pressão, nós percebemos que com as válvulas leitoras de pressão nós poderíamos praticamente eliminar o grande problema do rodízio, que é deixar a tubulação seca. E quando você normaliza, ele está com as suas juntas todas estouradas, portanto, com grande quantidade de vazamento. E aí, com a gestão noturna, já dito aqui na apresentação, nós conseguimos eliminar o rodízio. As pressões foram incríveis, né? PROCON, Ministério Público, todos eles queriam nos obrigar a fazer rodízio, quer dizer, deixar a população sem água, né? E nós conseguimos manter a população com água, né, fazendo a gestão adequada da rede de distribuição de água. Certo? Vamos a mais uma rodada dos nossos alunos, depois nós vamos aqui para uma rodada final de pergunta. Né, nosso debate. A pergunta aqui do aluno Edilson, pegando o gancho da questão de perdas, né, que foram reduzidas de forma significativa com as soluções utilizadas. Mas o aluno quer saber a respeito dos gatos, né, que devem ser diminuídos com o apoio de vários órgãos, o Ministério Público, por exemplo. E também o que estará sendo feito a partir deste projeto Rio Pinheiros, que, por sinal, ele deve ser bem divulgado, pois é excelente. Por exemplo, para que essas perdas diminuam ainda mais, fazendo com que tenhamos uma folga ainda maior para que o sistema de abastecimento e, consequentemente, para os mananciais. E, pegando o gancho aqui, o aluno Valmir, a Sabesp tem investido muito no controle de perdas, né? E qual a estimativa de redução dessas perdas e o prazo para atingir a meta? Bom, as perdas, os gatos, famosos gatos, ocorrem principalmente em ocupações irregulares, né? Porque
muitas vezes no passado, ou até passado recente, nós tínhamos uma pressão de que não podíamos regularizar as ligações nas favelas, porque nós estaríamos, entre aspas, consolidando, dando legalidade àquela ocupação. Juridicamente, essa tese está sendo, vamos dizer, colocada de lado, e com a aquiescência de prefeitos, né, dos municípios da região metropolitana, nós estamos regularizando essas ligações. É um programa chamado Programa Água Legal. Nós temos temos que fazer uma negociação com as lideranças, né, e temos ações sociais para poder entrar nessas ocupações regulares. Por exemplo, contratando mulheres dessas favelas, treinando-as e elas convencendo as famílias da necessidade da regularização de água. É um programa que foi reconhecido agora, a semana passada, pela ONU, com 2 prêmios da ONU por essa ação social, né? Então, os meninos, a maior parte das residências nas ocupações irregulares, os chefes de família são mulheres, né? 55%, 56% dos chefes de família são mulheres. E elas só podem matricular seus filhos nas escolas públicas caso ela tenha um comprovante de endereço. Ela só pode entrar no Sistema Único de Saúde, esse grande programa, quase que o único no mundo, o SUS, né, com esse alcance, com esses benefícios enormes, vacinações. O pessoal critica muito o posto, mas o SUS é um programa sensacional, que não tem equivalente no mundo. Mas ela só pode se inscrever no SUS se ela tiver um comprovante de endereço. Ela só pode comprar a sua mobília, ter um crédito para adquirir seu celular, sua televisão, se ela tiver um comprovante de endereço. E o programa Água Legal traz isso. Leva a água, regulariza a ligação de água, acaba com os gatos e dá cidadania, dá um processo de inclusão, né? Essas pessoas passam a fazer parte da sociedade, porque agora possuem um endereço da conta Sabesp, nome e endereço. Então, é um programa que ajuda a reduzir as perdas, né, através da eliminação dos gatos, mas mais do que reduzir perda, ele é um programa de inclusão social. O Banco Mundial reconheceu esse programa como um programa muito importante, que poderia ser difundido para outros países da América Latina, América do Sul, para outros estados brasileiros, e ela está financiando. Nós já fizemos 120 mil ligações, regularizamos 120 mil ligações, e a nossa meta é atingir 250 mil ligações, 250 mil famílias. Então, é um programa para atingir aí quase 1 milhão, 1,5 milhão de pessoas em 2 anos. Tá certo? É um programa rápido, sustentável, ele tem sustentabilidade econômica e faz esse benefício social muito forte. O programa de perdas é um programa audacioso. Nós temos uma meta no contrato da capital, por exemplo, nós temos que atingir a meta de 300 litros por ligação dia até dezembro de 2020. E nós vamos conseguir. É desafiador, mas nós estamos trabalhando, todos têm uma noção muito forte desse compromisso, dessa exigência do contrato da capital de São Paulo, que nós vamos buscar atingir essa meta de 300 litros por ligação dia fixado no nosso contrato. Então, acho que foram essas perguntas, né? Tem mais... o Rio Pinheiros. O Rio Pinheiros, uma parte dela já tem as bacias totalmente despoluída, né? Pegar a bacia do Rebouças, 9 de Julho, Sapateiro, Hamburguesa, todas essas bacias aqui são bacias densamente ocupadas populacionalmente,
e nós já fizemos a nossa obrigação ali, de fazer a coleta e mandar para tratamentos lá na estação de Barueri. Estão faltando outras bacias, né? Pirajussara, Morro do S, Cordeiro, Água Espraiada, enfim, nós temos essas outras bacias e o desafio é fazer a despoluição principalmente nas áreas de ocupação irregular. Novamente, né, não é na cidade formal que nós temos esse problema. Na cidade formal, já tem a coleta, já tem esse esgoto, já vai para tratamento, mas a maior dificuldade é entrar com esse sistema de esgotamento nas ocupações irregulares. E o pessoal já está trabalhando, é um contrato de performance, ou seja, nós fixamos a meta, a Lei 13.303, a Lei das Estatais, permite que as empresas estatais façam seu próprio regulamento. A Sabesp tem hoje o regulamento que foca no princípio da Lei 13.303, que é a busca de resultado, comprar resultados, não comprar obras parciais. Então, nós levamos essa orientação da lei para os nossos editais do Rio Pinheiros, e são contratos de performance. As empresas, elas têm uma base de um projeto básico, mas ela pode modificar, e ela que tem que montar as ações, e a Sabesp vai pagar pelos resultados obtidos. Qual é o resultado? É a redução da DBO, da demanda bioquímica de oxigênio, nos cursos da água na confluência que é o Rio Pinheiros. Tem que estar abaixo de 30 miligramas por litro. Tá certo? Então, e elas que saem trabalhando. Então não tem aditivo o contrato, não adianta falar que não deu para entrar, que encontrou uma rocha, não tem desculpa, tem que fazer. Tá certo? Fazendo, serão remuneradas. Então, eu acho que tem um grande desafio para a engenharia nacional, para as empresas que estão participando dessas obras, de buscar soluções socialmente corretas para aumentar o volume de esgoto lá na ET Barueri. O Paulo, um grande desafio em gestão de contrato, né? Então, eu acho que uma coisa que fica muito claro, né, quando a gente discute todas as questões da região metropolitana, o desafio que é a gestão, né? A gente está sempre colocando como grande desafio para o saneamento, a questão econômica, financeira, do capital, né? Mas a gente percebe, né, aqui nesse debate, no enfrentamento de uma situação que nem o da região metropolitana, a importância da gestão, do planejamento, né, da cultura de uma gestão por eficiência, né? E, inclusive, a necessidade de estar caminhando no sentido de aperfeiçoar esse sistema de gestão. Então, quando a gente vê esse tipo de contrato aí, a gente imagina que isso deva ser um grande desafio do ponto de vista de gestão dentro da própria companhia, né? E eu acho que esse desafio do Rio Pinheiros, né, ele, inclusive, coloca uma questão muito clara para a sociedade, né? A importância, a inter-relação do saneamento com toda essa nossa qualidade de vida, né? Independente dos resultados, metas de curto ou médio prazo, isso traz uma cultura nova, né, no entendimento nosso da sociedade com a questão do saneamento, né? E aumentando sempre os desafios. Então, Manuelito, eu vou passar para a nossa última rodada de perguntas. Não sei se a Harui tem mais uma última bateria de perguntas aí. Já foram dos alunos? Tá. Não, então eu acho que dá para responder mais essa bateria. Nós temos aqui um tempo, 5 minutos. Manuelito, você faz as suas perguntas, a Harui coloca dele e a gente fecha aí com a última rodada pelo Paulo aí. Paulo, a Lei 13.303 também é tema aqui do curso, né? Na sua opinião, ela tem... Havia uma expectativa muito grande na introdução da lei, exatamente pelas possibilidades que ela trazia no sentido de contratar melhor, buscar maior eficiência, né? Sem necessariamente ficar vinculado àquele problema do baixo preço, que normalmente vem associado à baixa qualidade, né?
Você, na tua experiência prática, ela tem, de fato, atendido a essa expectativa? Sim, com certeza, Manelito. Nós já estamos licitando, por exemplo, uma estação de tratamento de esgoto de Mariporã terciária, porque é a represa Paiva Castro, manancial do Cantareira, e tinha um item. O edital tem um item só, tá certo? Fornecimento da ET. Entra com tanto de carga, tem que sair com tanto. E qual que era a performance? Porque todos vinham vender as suas membranas. Não, qual que é o maior OPEX? Energia elétrica. Então todo mundo, olha, a minha membrana gasta menos energia, a minha gasta menos que a outra. Então colocamos assim, ó, pegamos a média, quem gastar mais está perdendo dinheiro, quem gastar menos energia vai ganhar dinheiro, tá certo? Então foi simples, desde que ele entregue o resultado, ele vai ganhar dinheiro na performance de energia, porque os preços são muito iguais na questão de membrana. Nós estamos automatizando todas as estações de tratamento de água e estações de tratamento de esgoto. Já está lá, tem várias estações já totalmente automatizadas. De que forma? Nós contratamos a compra de dados. Eu não quero saber do turbidímetro, não quero saber do dosador de cloro, nada disso. Alguém, a Exis da vida, que ganhou o contrato, uma grande fornecedora mundial de equipamentos, tá certo? Ela ganhou o edital, ela tem chamado um shelter, né? É uma estrutura com todos os equipamentos para fazer a leitura. Nós só compramos os dados, eles que se virem, tá certo? Isso vai para a internet das coisas também, e está acoplado, tem uma inteligência artificial que está pegando os melhores resultados. Olha, dosou tanto de cal e deu um bom pH. Ele já vai incorporando e vai melhorando o processo de tratamento de dosagem, né? Então, a 13.303 está permitindo que a gente compre resultado, não se preocupar em ficar fazendo a especificação de cada equipamento, de cada forma de transmissão, tá certo? Então, eu acho que se o Brasil, se as empresas estatais se apropriarem de forma adequada a todo o preceito da lei, eu acho que é um grande avanço. É uma reforma para as estatais que permite avanço. Precisa de inteligência, né? Nós sempre precisamos de inteligência para fazer um bom regulamento, mas eu acho que é um grande avanço, sim, tá, pelo menos na Sabesp, nós estamos conseguindo avançar bastante. Vamos para a nossa última rodada aqui de pergunta dos alunos, e vai ficar aí, essa aula vai ficar no ar, né? Os alunos que não assistiram poderão assistir, rever novamente essa aula, né? Aquelas perguntas que não puderam ser enviadas, eventualmente, pode ser enviada para a nossa tutoria e nós vamos tentar, junto ao Paulo Massato, respostas. Então, passo para a última rodada aí de perguntas, Haruhi, né, dos nossos alunos. Temos mais aqui 3 perguntas, 4 na verdade, né? Um para o professor Manolito. Qual o impacto do texto do marco do saneamento recentemente aprovado para as grandes empresas de saneamento do país, como Sabesp, Sanepar, Copasa? Corre-se o risco da privatização do filé do mercado, deixando de lado aquelas regiões não lucrativas? Do Rubens. Se o senhor quiser responder também essa. Como vimos em aula no exemplo de Teresina, está sendo privatizados os municípios que trazem retorno financeiro, porém aqueles que são deficitários ficarão sob responsabilidade do Estado, que deverá gerir pelas outorgas. Só o filé é o ente privado? E uma última que eu acho que já foi respondida, tem mais 2 aqui, mas a questão de perdas aparentes, que já foi respondida pelo professor Paulo. E também como ficarão os casos de municípios que já aderiram por solicitação da empresa de saneamento ao programa. Bom, o entrevistado aqui é o Paulo, né? Mas vamos lá, vou tentar responder rapidamente por causa do horário. Eu diria que eu não acredito que o que foi aprovado na semana passada seja a versão final ainda desse projeto. Me parece que ele ainda sofrerá
passará por um processo de discussão no Senado e eventualmente, que, aliás, cabe ao Senado a última palavra nesse projeto, lembrando que ele é um projeto que tem origem no Senado, né? Do senador Tasso Gereissati. Então, ele volta ao Senado, né? É claro que ele é um amálgama de vários projetos, mas a palavra final será dada pelo Senado. E parece que o Senado, talvez, até pela experiência política de seus membros, né? E o fato de terem mandatos mais longos, acaba tendo uma maior moderação, né? A ideia de que o privado resolve tudo, né? Como foi bem dito aqui pelo Paulo, pelo Pimenta, esbarra em empresas como Sabesp, Sanepar, Copasa, que têm prestado excelente serviço à população de seus respectivos estados e não necessariamente são privadas. Todas, inclusive, valendo-se de um modelo de parceria com o setor privado, né, para fazer avançar o saneamento. O problema com o projeto da Câmara é que ele joga fora essa experiência exitosa no Brasil. Ele se concentra e tenta juntar tudo num processo de ineficiência que existe de várias empresas estatais, tentando rotular, né, o espaço das empresas estatais de saneamento como só por esse lado da ineficiência, esquecendo de olhar para esse lado da eficiência. Não fosse a capacidade técnica da Sabesp, a solidez financeira da Sabesp, nós não estaríamos aqui contando uma experiência exitosa de enfrentamento da maior crise hídrica que esse país... Na maior região metropolitana. Na maior região. Nós país. tínhamos aqui, imagina, 18 milhões, 20 milhões de pessoas sem água durante 18 meses. Era guerra civil, certo? Sim. Nós falávamos isso, né? Vivemos isso juntos, era guerra civil. E isso foi enfrentado por uma empresa estatal. Esse tipo de experiência não vem ao debate nesse momento porque não interessa, né? E, de fato, o risco, embora se fale muito na formação dos blocos, né? Nós não podemos esquecer que depende muito de quem vai formar o bloco, né? Porque o risco é exatamente esse: você concentrar municípios rentáveis na mão da iniciativa privada e deixar municípios não rentáveis ou deficitários na mão do setor público. Aí nós não vamos ter o famoso subsídio cruzado, que viabiliza investimentos em regiões pobres, no âmbito da atuação geográfica dessas empresas, né? Então, eu diria que eu espero, pessoalmente, que ainda haja um bom debate em torno desse projeto, descolorindo as paixões ideológicas e tentando se debater tecnicamente esses pontos. E só para reforçar uma coisa aqui a respeito da crise hídrica, né? O Paulo frisou muito o período 17 e 18 como abaixo de 13 e 14, mas se nós olharmos a partir de 13 e 14, nós estamos no 7º ciclo hidrológico, dos quais 6, o 7º está em andamento, 6 com chuvas abaixo da média, o que mostra claramente, tá certo, a robustez das soluções técnicas que a Sabesp adotou. Antes de passar agora aqui para o Paulo, para suas considerações finais, nós já esgotamos o tempo, a conversa com o Paulo aqui sempre muito produtiva, muito proveitosa, né? Mas eu queria agradecer aí todos os alunos que nos acompanham aí, nesse canal Saneamento, agradecer aí o Manuelito por esse apoio fundamental aqui no nosso curso, nesse canal Saneamento, sua presença aqui, a sua participação sempre muito também importante para nós nesse curso de saneamento. Agradecer imensamente o Paulo, né? A segunda turma, nós não poderíamos deixar de ter essa aula com essa competência. Isso aqui é uma grande honra para nós e para os nossos alunos, um grande momento, né? Poder discutir uma das questões mais cruciais do saneamento, a crise hídrica, com a pessoa, com a experiência do Paulo, com a franqueza que o Paulo tem, a sinceridade, uma honestidade técnica acima de qualquer
de qualquer suspeição, né? Quem conhece a figura do Paulo sabe essa coragem e honradez técnica e moral que o Paulo tem, que é uma figura, na minha opinião, emblemática para o nosso saneamento. Paulo, é uma grande honra te receber aqui hoje, uma grande satisfação poder oferecer essa aula para os nossos alunos. Eu passo para as suas considerações finais. Bom, eu sou sempre muito generoso e até em excesso. Não sou nada disso, não. Agradecer novamente esse convite. É um prazer estar aqui na Faculdade de Ciências Políticas, Sociologia, na companhia do Elci, do Manlito, da professora Harui. E aí, como a gravação talvez não seja atemporal, mas não posso deixar de desejar a todos os alunos aí um bom Natal, um feliz Ano Novo, que 2020 seja melhor para o país, que o país volte a crescer, gere emprego e que o setor de saneamento tenha uma solução boa no seu marco regulatório que permita buscar universalização. Buscar universalização significa atender a todos, não só quem pode pagar uma tarifa cheia, mas também quem precisa de uma tarifa social, né? É isso que nós devemos buscar para que a gente faça uma melhor distribuição de renda nesse país, né? Fazer com que as pessoas tenham o mínimo, que é o saneamento básico, que melhora a sua saúde, que melhora a sua condição de inclusão social. Então, novamente agradecer aqui os meus companheiros de mesa desse debate. Foi muito prazeroso e já me coloco sempre à disposição, sempre que, né, se assim quiserem, pode ser que, chega daquele japonês chato aí, mas enquanto se for necessário, estou aqui à disposição, sem muito, não exagera no elogio, não, senão vou acabar acreditando um dia. Eu sim. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos. Muito obrigado.